Bom dia a todos. É com muito prazer e honra que eu inauguro essa conferência de hoje, que é feita por deferência especial, doutor Henrique Barbosa, que é advogado, professor, e nos atendeu prontamente e já temos preparado uma série de conferências sobre o seu comando, o professor Lobato, que segundo o próprio professor Henrique, nos honra com a sua amizade, que é muito importante, a amizade e atividade aqui na escola. Eu vou declarar aberta esta sessão, vou acompanhá-la, mas passo o comando dela para o doutor Marcelo Lobato, que fará toda a conferência de encaminhamentos e encerramento. Doutor Marcelo Lobato, com a palavra. Muito obrigado, desembargador Tiago Pinto. Meu bom dia, Vossa Excelência, desembargadora Mariângela Meyer. Na presença de ambos, ou nas pessoas de ambos, eu cumprimento todos os magistrados, todos os servidores, todos aqueles que estão vinculados à atividade de hoje. Como disse, ressaltou o desembargador Tiago Pinto, é com muita alegria que neste ciclo de palestras, de aulas magnas, tenhamos hoje a presença do professor Henrique Barbosa, que falará sobre questões de direito societário. Ele terá como mediador, como um agente provocador, por assim dizer, o doutor Carlos Alexandre Carvalho, que é juiz da segunda Vara Civil da comarca de Lagoa Santa, também um grande entendido sobre essa matéria. Permito-me apenas saudar, desembargador Tiago Pinto, essa iniciativa da escola, porque, ao que soube agora, antes de iniciarmos a sessão, temos perto de 700 inscritos para que acompanhem essa exposição. E como Vossa Excelência bem lembra, outros tantos acessam esse material depois de encerrada a atividade. Portanto, esse é um tema que ocupa hoje, sim, é objeto de preocupação da comunidade jurídica de modo geral e dos magistrados em particular, de modo que é com muita alegria que hoje temos essa honrosa presença de uma pessoa de quem eu tenho o privilégio de desfrutar a convivência e a amizade. Assim, com essas rápidas considerações, eu passo a palavra ao desembargador Ramon Tasso, que também fará outras observações a respeito de nossa sessão de hoje. Por favor, desembargador Ramon. Bom dia, presidente desembargador Tiago. Bom dia, desembargador Lobato, desembargadora Jaqueline, os nossos palestrantes, doutor Henrique Cunha Barbosa, doutor Carlos Carvalho, demais colegas, desembargadora Mariângela, enfim, demais colegas, servidores e o público assistente aí desse evento. Aí, em primeiro lugar, eu estou aqui preocupado com o tempo, desembargador Tiago, porque 2 minutos é muito pouco. Eu tinha que ter o dia todo para saudar a exuberância dessa turma toda que está aí no vídeo, que está assistindo esse evento maravilhoso da Escola Desembargador Edésio Fernandes. Mas esses 2 minutos, para mim, faz lembrar aquele Se Vira nos 30. E eu vou procurar, então, não ultrapassar aquilo, porque senão é perigoso eu ser desclassificado. Eu quero participar mais vezes aí da escola, porque é muito orgulho para nós, algo assim. Bom, o desembargador Tiago, o desembargador Lobato já realçou a importância desses eventos. E eu tenho visto aí, de modo geral, cada dia uma palestra melhor do que a outra. Então, parabéns a toda a escola, aos dirigentes, enfim, a essa equipe toda maravilhosa. Ainda há pouco, desembargador Tiago, eu acordei, eu sempre gosto de acordar alegre. Eu gosto de acordar alegre, e aí eu peguei um violão e comecei a tentar tocar alguma coisa. Eu ouvi uma música muito significativa, e essa música ela calha exatamente a esse momento que nós estamos vivendo, que é a música Tempo Perdido, um pop rock lá dos anos 80.
Então, essa música diz o seguinte: todos os dias, quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. E a sequência da música é o seguinte: o importante é seguir em frente, o importante é dar vazão na vida, o importante é a continuidade. Então, nesses 2 minutos, no Se Vira dos 30, eu diria o seguinte: é uma exuberância para nós participarmos desse evento, é uma exuberância para a escola propiciar esse evento para todos nós, e é uma exuberância para nós termos aí esses 2 expositores. Eu estou vendo aqui o doutor Henrique Cunha Barbosa, eu não o conhecia, estou conhecendo hoje, mas eu já tenho referências dele, de nome, da expressão do seu trabalho, e tive o prazer também de conhecer o doutor Carlos Carvalho, inclusive, para minha alegria e satisfação, soube que ele chegou até a estudar em alguns livros meus. Isso aí, de um modo ou de outro, não atrapalhou que ele conseguisse ser aprovado no concurso. Então, muito obrigado pela diferença, Tiago, muito obrigado a todos. E eu não vou delongar, porque senão eu sou desclassificado. O Se Vira nos 30 está missão cumprida, Tiago. Eu agradeço a oportunidade de falar. Muito bem, muito obrigado, desembargador Ramon, que ainda nos brindou com uma belíssima canção de Renato Russo, se não me engano. Exatamente. Lá dos anos 80. Muito bem. Então, eu vou passar a palavra ao expositor e ao debatedor. Com as regras já conhecidas, o professor Henrique Barbosa fará uma exposição em torno de 40 minutos, e depois, com a intercessão do eminente debatedor, que conduzirá não apenas as perguntas que forem dirigidas, mas aquelas ponderações que ele mesmo entender necessárias, convenientes e oportunas. Só que, por orientação do desembargador Tiago Pinto, nós vamos inverter um pouquinho a ordem e passar a palavra primeiro ao doutor Carlos Alexandre Carvalho, porque ele quer fazer, ou pediu para fazer, um breve registro a respeito do currículo do nosso convidado maior, que é o professor Henrique Barbosa. De modo que, mais uma vez, em nome da Escola Judicial, o desembargador Edésio Fernandes, conduzida com tanta maestria pelo desembargador Tiago Pinto e pela desembargadora Mariângela Meyer, fica registrado aqui nosso agradecimento, de igual forma, ao doutor Murilo, juiz auxiliar da segunda vice-presidência, pela capacidade operacional de viabilizar todos esses encontros e abrir espaço para uma área tão importante no direito como é o direito comercial de modo geral, em especial aquelas questões atinentes ao direito societário. Portanto, doutor Carlos Alexandre Carvalho, mais uma vez, com os nossos agradecimentos, passo a palavra a Vossa Excelência, que depois peço que já possa franqueá-la ao nosso expositor, o professor Henrique Barbosa. Bom dia a todos, bom dia, desembargador Tiago Pinto, eminente diretor e segundo da EGEF, segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça, a quem eu gostaria de parabenizar pelo brilhante trabalho que o senhor está começando a desenvolver à frente da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes. O desembargador Ramon Tássio já nos falou aqui das maravilhosas palestras que nós temos tido chance de acompanhar aqui pelo ambiente virtual, inclusive com professores e com personalidades de nível nacional. Então, parabéns ao senhor pelo dinamismo desse trabalho. Eu gostaria também de saudar o eminente desembargador Moacir Lobrato, que é um profundo conhecedor aí da área do direito comercial e que tem tanto contribuído para que essas questões do direito societário ganhem debate no âmbito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Inclusive, o ano passado, eu tive o prazer de participar de um seminário que o senhor esteve à frente, juntamente com a equipe do IWIRC, que foi realizada aí no Tribunal de Justiça, inclusive com a presença de juízes norte-americanos, o que muito engrandeceu e contribuiu aí
para ampliar os conhecimentos da magistratura mineira. Também gostaria de saudar a senhora desembargadora Mariângela Meyer, senhora que desenvolveu um primoroso trabalho aí à frente da 3ª vice-presidência, espalhou os sejusques aí pelo estado de Minas Gerais, né? Eu tive o prazer de ter contato com a senhora quando a senhora aqui esteve em Lagoa Santa, para que a gente inaugurasse o PAPRE aqui da cidade, né? Então, parabéns pelo trabalho que a senhora desenvolveu e pelo trabalho que a senhora vem fazendo agora, juntamente na EGEF, como adjunta da EGEF. Então, parabéns pelo trabalho que a senhora presta à magistratura mineira. Ao senhor também, desembargador Ramon Tássio, as minhas saudações. Como o senhor bem falou, eu tive o prazer de estudar no seu livro, o senhor que é um constitucionalista. Então, é uma honra poder ter o senhor aqui conosco, o senhor poder agregar os seus conhecimentos a essa live, tá certo? Para mim, realmente, foi uma honra poder ter aprendido com o senhor, ter sido seu aluno nos seus livros. Seus livros deixam de forma perene o conhecimento que o senhor tem, é uma maneira que o senhor tem de colaborar com o corpo jurídico do Brasil, da mesma forma que o Renato Russo foi um grande compositor da música popular brasileira, o senhor também deixa as suas letras nos seus livros e contribui muito ao nosso conhecimento. Também a senhora desembargadora Jaqueline Calabria, professora, magistrada, concursada no Tribunal de Minas desde 1993, também é a minha saudação e a minha alegria de poder contar com a participação da senhora nessa live. A minha saudação também a todas as pessoas que nos acompanham pelo YouTube, os colegas, como o desembargador Moacir Lobato já nos adiantou, nós temos hoje um tema empolgante, um tema palpitante, que é exatamente a área do direito societário. Há alguns anos atrás, quando muitos de nós nos formamos, eu, por exemplo, me graduei em Direito na Faculdade de Direito de Varginha, que foi celeiro aí de muitos juristas, como, por exemplo, o eminente desembargador Levenhage, que hoje está aí no Tribunal de Justiça, é egresso da Faculdade de Direito de Varginha, onde o pai dele, inclusive, foi um eminente professor no final da década de 70, início dos anos 80, mas quando eu me graduei lá em Varginha, em 1995, o direito comercial não era uma área muito atraente aos operadores do direito. Mas essa situação está mudando, principalmente hoje em dia com o empreendedorismo, com o surgimento de novas formas societárias, com o aprimoramento da figura do empresário a partir do Código Civil de 2002, o direito comercial tem ganhado um especial relevo para nós, operadores do direito. E hoje, as ações ligadas às sociedades comerciais já estão visitando a cada dia mais as nossas unidades judiciárias, o que está obrigando a nós, juízes, a nos atualizarmos, a aprimorarmos os nossos conhecimentos e a estender a nossa gama de atuação para esta nova área do direito. Nova em termos práticos, porque em termos jurídicos ela já é tipificada na legislação há muito tempo. E hoje, para nossa alegria, nós vamos ter a oportunidade de ouvir um expert na matéria, que é o doutor Henrique Barbosa. Como o desembargador Moacir Lobato falou, eu gostaria de apresentar aos senhores um resumo do extenso currículo do doutor Henrique, que é um jovem advogado, formado é doutor em Direito Comercial pela USP, ele é mestre em Direito Comercial pela Faculdade Milton Campos, é palestrista, conferencista e autor de livros, dentre eles A Exclusão do Acionista Controlador na Sociedade Anônima e Manual de Direito Societário. Referendando e reforçando a capacidade técnica do Dr. Henrique, ele também é professor de pós-graduação da FGV do Rio de Janeiro, coordenador e professor de pós-graduação do IBMEC Minas Gerais. Então, esse currículo resumido já mostra a grandeza do conhecimento do nosso palestrante. Como dizia o meu saudoso avô, pelo andar da carruagem já se vê quem vem dentro. E hoje nós temos a oportunidade aqui de ter, dentro da nossa carruagem,
uma pessoa de alta estirpe, um profissional de alto gabarito e que muito vai engrandecer os nossos conhecimentos. O doutor Henrique vai abordar para nós hoje o tema da dissolução parcial das sociedades, exclusão dos sócios e invalidade de deliberações e diversos marcos temporais da área do direito comercial espalhado pela legislação. Então, ao senhor, doutor Henrique, o meu bom dia, seja bem-vindo à EGEF, à Escola Judicial. Eu peço licença ao eminente desembargador Tiago Pinto para recepcioná-lo aqui na escola, lhe agradecer pela presença e dizer que é uma grande alegria para nós hoje podermos ouvi-lo. Então, eu lhe passo a palavra, porque estamos ansiosos pela sua palestra. Muito obrigado pela sua atenção e pela sua disponibilidade e pelo seu carinho com a Escola Judicial. Desembargador Edésio Fernandes. Pode ficar à vontade. Obrigado, doutor Carlos. Vossa Excelência sempre excessivamente gentil, fruto talvez da amizade e fino trato que Vossa Excelência endereça não só as questões jurídicas, mas interpessoais também no dia a dia jurisdicional. E aí, depois de todos esses imerecidos encômios que Vossa Excelência e o desembargador Moacir Lobato me teceram aqui, eu acho que, usando a sua analogia, primeiro me resta deixar claro que eu sou um reles cocheiro nessa carruagem aqui, né, e que a minha tentativa é tentar agregar o debate e muito me honra, seja do chapéu pessoal, seja do chapéu institucional de coordenador do IBMEC, na esteira das conversas que temos tido recentes com a diretoria da escola. É uma honra tremenda poder, de alguma maneira, tentar contribuir para um bom debate, especialmente considerando o quão salutar é esse encontro permanente entre advocacia e magistratura, sempre em prol das boas respostas, do semeio das melhores soluções e da tão clamada quanto necessária segurança jurídica. E nessa esteira, antes, naturalmente, de adentrar os tópicos que Vossa Excelência já elencou, e aí tentando seguir aqui uma missão na esteira do que o desembargador Ramon colocou, de se vira nos 40, no meu caso, porque eu tenho aqui a faculdade de 10 a mais, mas muito embora numa missão hercúlea de conseguir consolidar esses temas tão espinhosos de direito societário nesse pouco tempo. Mas também não posso reclamar que do chapéu de advogado já são 25 minutos a mais do que o meu tempo regimental de praxe na tribuna, então, né, já estou suficientemente enriquecido de tempo aqui. Mas antes disso, agradecer a Vossa Excelência, doutor Carlos, ao meu diletíssimo amigo e eterno mestre, desembargador Moacir Lobato, ao nosso presidente, desembargador Tiago Pinto, desembargadora Jaqueline, desembargadora Mariângela, desembargador Romão. Uma tremenda honra para mim estar aqui diante de Vossas Excelências e especialmente com o nosso público presente aqui hoje, ainda que de longe, para poder endereçar esses temas. E aí, vou tentar, desembargador Ramon, não pegar a esteira da música a contrário senso, né? Fazer com que não seja tempo perdido essa nossa exposição aqui hoje, né? E a ideia, né, doutor Carlos já pincelou os temas, mas nós conversamos, e como na verdade, nós estamos falando de temas que são bastante espinhosos, nós entendemos prudente que eu fizesse alguns poucos slides aqui, que na verdade não ficaram tão poucos, mas que, como nós vamos tratar de temas que são aparentemente simples porque corriqueiros, mas na verdade fruto de enorme celeuma doutrinária, jurisprudencial e entendimentos divergentes no nosso dia a dia, mas com consequências nada irrisórias para o dia a dia do empresariado e do jurisdicionado, né, nós entendemos prudente montar alguns slides aqui onde nós vamos focar fundamentalmente nessas orientações doutrinárias e jurisprudenciais divergentes para tentar ver se a gente consegue buscar algo mais produtivo. E como o doutor Carlos já sumarizou os temas que a gente vai endereçar, para não perder tempo, eu entraria desde logo na temática da dissolução parcial de sociedades. E por que esse tema foi um dos escolhidos por nós? Porque, acho que, sem dúvida, esse tema representa considerável parcela do que é debatido hoje no contencioso societário. E, muito embora
esse seja um tema que assole nossas cortes, nossas varas especializadas ou não, e muitíssimo debatido na doutrina, o que a gente vê na prática é que esse tema, de certa maneira, se perdeu pelo telefone sem fio da história societária. Então, se acabou por prateleirizar alguns conceitos que, no final do dia, acabam gerando consequências um tanto gravosas para o empresariado. E eu parto do primeiro deles. Como todos bem sabemos, a figura da dissolução parcial nasceu nos idos das décadas de 60 e 70, ainda em sede jurisprudencial, porque não tínhamos a previsão da figura da dissolução parcial no então Código Comercial de 1850, que previa tão somente a dissolução total das sociedades. E aí a figura da dissolução parcial se consolidou, especialmente num acórdão emblemático de 1978 do então STF, na medida que, estando pré-Constituição de 88, não tínhamos ainda nosso STJ, uma decisão em que, reconhecendo fundamentalmente a função social da empresa e, portanto, a importância de preservar esse organismo empresarial, se permitiu a figura da dissolução parcial. Mas notem bem que esse acordo emblemático tem uma peculiaridade. Ele dizia que, admitida que seja a dissolução parcial, em atenção à conveniência da preservação da empresa, ou seja, o que se aproximava ela, o que se fazia ela, olhava para os demais sócios, para os remanescentes, e a eles se perguntava, bom, você tem aqui um ente gerador de empregos, recolhedor de tributos, distribuidor de produtos e serviços e gerador de riqueza e renda. Interessa a vocês, permitindo que esse que manifestou a vontade se retire, continuar com o negócio? É viável e, portanto, se for, nós vamos preservar o negócio? E por que assim se fazia? Porque o então Código Comercial tinha uma disciplina muito drástica no seu artigo 335, cujo inciso 5º dizia que as sociedades se dissolviam totalmente por vontade de um dos sócios. Então, se qualquer um de nós, 200 e poucas pessoas que estamos aqui nesse encontro hoje, fôssemos todos sócios de uma sociedade limitada, e um único de nós, com 0,001% de participação, acordasse de mau humor e decidisse botar fim à lojinha, isso deveria acontecer com base num regramento ainda do século XIX. E o mundo mudou, os tempos mudaram, a economia evoluiu e a jurisprudência reconheceu, de modo muitíssimo prudente e correto, que a empresa tem uma função social. Mas, de novo, o vetor era: os sócios remanescentes têm interesse e entendem viável a continuidade do negócio? Sim, e em sendo assim, assim o fazia. Lamentavelmente, contudo, o que a gente viu, e aí a gente naturalmente aponta o dedo para a jurisprudência, mas a jurisprudência só se sedimenta num sentido porque nós, advogados, a induzimos, né, das maneiras mais convenientes, e isso é do papel natural da advocacia, para compor um entendimento que melhor nos aproveite. Mas o que acontece, na verdade, é que os operadores do direito societário acabaram transmutando um instituto que nasceu fundamentalmente para preservar a empresa numa figura que, não raro, reflete um mero paternalismo ao acionista minoritário ou sócio minoritário, que está incomodado em ser minoritário e não mais se resigna com os ônus, mas também com os bônus de ser minoritário e quer sair a qualquer tempo levando tudo e mais um pouco. E isso acaba, não raro, por, ao invés de preservar a empresa, aniquilar a empresa, principalmente quando eu permito que qualquer um saia a qualquer momento, e não raro levando haveres absolutamente poupudos ou inflados que vão aniquilar capital de giro, ativo, patrimônio e situação de liquidez daquela sociedade. Pois bem, na esteira desse entendimento, né, e com essa evolução jurídica e econômica, o nosso sistema também evoluiu. E a racional do Código Civil de 2002 passou a ser outra. E a gente passou a ter a figura do direito de recesso, positivado efetivamente no artigo 1077 do Código Civil, que estabelece lá quando, como e por quanto o sócio pode sair de uma sociedade limitada, que são, basicamente, nas hipóteses de reorganização societária e modificação do contrato social. E quando a gente fala em modificação do contrato social numa limitada, a gente fala de quase tudo. Vamos pensar de novo, se nós todos aqui formos sócios de uma sociedade limitada, o IBMEC limitada, por exemplo, com o endereço na Avenida Afonso Pena, 4001, sala 201. Se acaba o nosso contrato de locação, mas a gente consegue alugar a sala 202 no mesmo edifício, a gente tem que alterar o nosso contrato social para fazer refletir isso. E isso, por si só, dar ensejo a um direito de retirada. Ou seja, temos um direito de retirada que é bastante amplo na seara da limitada. Mas
Ainda assim, não raro se costuma se socorrer da figura do artigo 1029, que está, note-se bem, no capítulo das sociedades simples e não das sociedades limitadas, sem qualquer remissão expressa pelo capítulo das limitadas, mas que permite que, na sociedade simples de prazo indeterminado, o sócio peça para sair a qualquer momento, mediante simples notificação aos demais. Bom, mas aí temos um primeiro dilema, e não necessariamente de teoria societária, mas um dilema de ordem hermenêutica. Por quê? A meu juízo, pelo menos, sobre viés dogmático, se eu passo a reconhecer que o artigo 1029, que representa nada mais do que uma denúncia vazia da sociedade, um pedido de retirada imotivado e a qualquer tempo, ele se aplica para a sociedade limitada, eu estou violando um princípio hermenêutico basilar de que a lei não traz palavras inúteis. Por quê? Se cabe uma denúncia vazia, se eu posso importar o artigo 1029, qual a razão do artigo 1077 prever uma denúncia cheia? Não faria menor sentido o legislador ter tipificado no 1077 quando, como e por quanto o sócio se retira, se eu vou permitir que a qualquer tempo ele assim o faça. Né? Então, a meu juízo, a gente não teria sequer uma omissão no capítulo de sociedade limitada que permitisse avocar, então, a incidência do artigo 1029. Mas, não raro, é isso que os sócios minoritários lançam mão para buscar uma via mais conveniente. E nós vamos entender por que essa via mais conveniente, né, se tornou a praxe de conduta dos sócios minoritários. Mas, antes disso, e reforçando essa questão hermenêutica que eu mencionei, vale a gente ver um pouquinho da história da jurisprudência, e eu parti sempre que eu olhei para a jurisprudência aqui, fundamentalmente da jurisprudência do STJ. Né? A gente vai ver casos absolutamente similares, onde se pedia dissoluções parciais de sociedade e o tribunal, né, a Corte Superior, indeferia sobre o seguinte fundamento, que a dissolução parcial é juridicamente impossível, pois a espécie societária admite o direito de recesso do sócio descontente. Justamente isso que a gente viu. Se o 1077 prevê uma possibilidade de recesso, que é a denúncia cheia, e pré-estabelece quais são as hipóteses que o facultam, não há que se facultar uma dissolução, uma denúncia vazia dessa sociedade. E por que isso? Porque o direito de retirada não é ilimitado, sob pena dele transformar a faculdade, o direito de recesso, numa opção de venda compulsória das cotas ou ações pelo sócio minoritário para a sociedade. E essa não é a razão de ser da coisa, sob pena, de novo, de você aniquilar o patrimônio societário. O direito de retirada é o quê? O direito de retirada é o contrapeso ao princípio da maioria. Se, por um lado, eu reconheço que a maioria manda e tem legitimidade para mandar, eu não posso tornar a minoria escrava dessa maioria, de modo que, a depender, for um item muito gravoso, e a lei diz quais são esses sistemas gravosos, aí sim eu vou facultar a retirada pelos minoritários, mas isso não é uma retirada a qualquer momento. Por outro lado, o direito de recesso, ao mesmo tempo que ele não torna a minoria escrava da maioria, ele não engessa a sociedade na medida que legitima a maioria a tomar suas decisões. Esse é o direito de recesso. E, de novo, não merece essa proteção de retirada o simples propósito de auferir lucros injustificados. Isso é o que orientou toda a origem e a sistemática do direito de recesso e fez com que a dissolução parcial fosse se perdendo. Mas nós vamos entender o porquê ela ficou cômoda para o minoritário. Mas, antes disso, é importante a gente achar, porque hoje é muito raro a gente ver uma negativa de provimento, uma improcedência de uma ação de dissolução parcial de sociedades. Por quê? Meio que se digeriu e se consolidou que existe esse direito quase que potestativo de retirada do sócio minoritário. Mas nem sempre. Nós vamos ver que tanto parte da doutrina quanto parte também da jurisprudência reconhecem esse dilema hermenêutico e essa modelagem do sistema que não facultam essa denúncia vazia. Vamos pegar aqui, por exemplo, um acórdão do nosso tribunal aqui, relatado pelo desembargador Eduardo Mariné, né, onde ele, no caso, ele facultou sim a aplicabilidade do 1029. Mas por quê? Porque no caso concreto não havia a regência supletiva pela lei das SA, mas ele deixa muito claro no acórdão que, se houvesse regência supletiva pela lei das SA, talvez eu não deferisse a dissolução parcial, porque a lei das SA assim não o permite, quando ele diz lá, ó,
já que o contrato social não prevê regência supletiva pela sociedade anônima, logo o direito de retirada deve ser analisado pelo 1029. Ou seja, só em função da regência supletiva da sociedade simples é que ele importa, então, o 1029. Embora, de novo, a meu juízo dogmático puramente, essa ainda assim não seria viável sequer essa importação na medida em que não haveria omissão. Mas isso já mostra essa melhor compreensão do sistema. Mesma coisa um acórdão do TJ do Rio de Janeiro, um pedido de dissolução parcial indeferido na medida em que a sociedade tinha regência supletiva pelas sociedades anônimas, de modo que era inaplicável o artigo 1029, valendo a regra do artigo 1077. Ou seja, a dissolução parcial, a denúncia vazia, ela não pode ser, né, uma válvula de escape, uma carta na manga para o minoritário que o torne quase que um hipossuficiente, transformando o nosso judiciário societário e empresarial quase que numa justiça do trabalho, absolutamente protetiva àquele minoritário, até porque ele tem uma gama de outros instrumentos de fiscalização, proteção, votação, que garantem direito de defesa dele. E minoria é minoria. E vem com os seus bônus, mas especialmente com os seus ônus. Bom, mas quando se ultrapassa isso, se chega num segundo problema, que parte da doutrina vai sustentar, então, que o direito de retirada ele não decorre só dessa importação do 1029, da denúncia vazia. Ele deriva de um suposto princípio constitucional de livre associação e, via de consequência, livre desassociação, posto no inciso 20 do artigo 5º da Constituição. E aí eu tenho um problema muito grave com isso, porque, de novo, dogmaticamente, a leitura que eu faço do inciso 20 do artigo 5º e de todos os seus vizinhos é que ali não se fala nada além de liberdade associativa, sindical, política e religiosa. Não há nada que aproxime o inciso 20 de sociedade mercantil empresarial. Tanto é assim que o único acórdão que se vai encontrar no Supremo Tribunal Federal acerca do tema vai ser uma ADIM que discutiu uma questão de cooperativas, onde o então ministro Sepúlveda Pertence cravou o seguinte: liberdade de associação é uma garantia constitucional de duvidosa extensão às pessoas jurídicas. Ademais disso, fosse o direito, né, de retirada da sociedade um direito constitucional, a gente não precisaria sequer discutir supletividade e importação do 1029. Mais que isso, ele seria cabível não só para sociedades limitadas ou anônimas fechadas familiares, mas para qualquer tipo de sociedade, inclusive para sociedades anônimas de capital aberto. E aí, se o argumento é constitucional, quer me parecer que não basta dizer, não, mas na sociedade de capital aberto, o acionista pode vender as suas ações em bolsa, ele tem liquidez. Bom, mas se o argumento é constitucional, a liquidez não faz com que a Constituição caia um degrau hierárquico, né? Então, o argumento constitucional, para mim, ele não é suficiente. Mas ele é muito utilizado e, às vezes, ele gera consequências gravosas, como esse acórdão aqui emblemático, que, embora toda a doutrina e a própria jurisprudência reconhece que esse acórdão foi um ponto fora da curva, ele é um acórdão de relatoria do eminentíssimo desembargador Pereira Calças, que é uma autoridade absoluta em direito societário, mas que fez uma leitura constitucional do tema e que, a par de dizer que o direito de retirada ele é um direito potestativo constitucional, ele deu um passo adiante que já começa a entrar aqui nos perigos, nas consequências gravosas que eu mencionei. Porque notem bem, olha só, era uma ação de dissolução parcial, mas essa sociedade tinha uma cláusula de arbitragem nos seus estatutos. E o acionista minoritário pediu a dissolução parcial dela. E o juiz de primeiro grau da Vara Empresarial de São Paulo extinguiu de plano feito, falando, olha, há uma cláusula de arbitragem aqui, se você quer dissolver a sociedade, remeta-se à via própria e instale o seu painel arbitral na Câmara competente. Né? Esse minoritário apelou e teve êxito no Tribunal de Justiça, que manteve a jurisdição estatal atropelando a cláusula de arbitragem, dizendo isso aqui, que a sociedade por ações com natureza intuito persone, o direito de retirar-se, não constitui direito patrimonial disponível com base na exegese constitucional. Mas, espera aí, se eu digo que o direito de participação societária e o direito de retirada não é um direito patrimonial disponível, eu estou aniquilando todo o racional societário, porque o contrato de sociedade envolve a comunhão de esforços e recursos para obter lucro. Não há nada mais patrimonial do que isso. Se eu digo que isso não é patrimonial, o que eu estou a dizer é que estou transformando a sociedade em efetivo casamento, em situação de estado civil e não uma situação de relação mercantil.
Tanto é assim que o sócio, quando pede a dissolução, ele quer não só se retirar da sociedade, mas especialmente o que ele quer? Apurar os seus haveres, ou seja, patrimonialismo e patrimonialidade na veia, na essência. Bom, mas a gente tem que se deparar e tentar consolidar isso tudo. E por que eu aponto isso? Porque isso dificulta a tomada de um norte. E se é gestor de desenvolvimento econômico e estabilidade do país, é imprescindível a gente entender os gargalos para a gente possa melhor solucioná-los. Bom, mas ainda que a gente supere ou não o artigo 1029 e a temática constitucional. E aqui eu não estou tomando partido, eu estou apontando, óbvio, criticamente, mas estou apontando as diversas vertentes que existem. Mas, superado ou não o 1029, superado ou não o fator constitucional, hoje temos um novo ingrediente na mesa, que é a disciplina do Código Civil de 2015. E aí a primeira pergunta é, o capítulo de dissolução parcial de sociedades no CPC de 2015, ele é uma norma de direito processual? Ele é uma norma de direito material ou ele é uma norma heterotópica? E aí, o direito processual pode ser fonte autônoma de direito material ou ele simplesmente vai procedimentalizar a regra de direito material? E por que eu pergunto isso? Porque a gente já tem visto o uso desenfreado de acionistas e sócios minoritários da figura processual do artigo 599 como motivadores de pedidos de dissolução parcial, como se a regra processual estivesse a avaliar o direito subjetivo e não a procedimentalizá-lo. E aí temos uma abertura de uma nova porta que pode dificultar ainda mais a questão. Até porque o artigo 599 do Código Civil e o capítulo, ele é infeliz, porque o CPC, ele adotou o conceito de dissolução parcial lato sensu, que envolve tanto a dissolução parcial, quanto o recesso, quanto a exclusão de sócios e a ação de apuração de haveres. Então, ele consolidou no mesmo conceito 4 institutos diversos. E isso gera uma série de confusões, porque hoje eu posso ter dissolução que envolva dissolução e apuração de haveres, posso ter dissolução que envolva só dissolução, posso ter dissolução que envolva só apuração de haveres. Ou seja, eu tenho uma ação que é de dissolução que não tem pedido de dissolutório, que só tem pedido de apuração de haveres. E isso induz a um outro problema, que, enquanto já estava consolidado na jurisprudência que a apuração de haveres era um consectário lógico e automático do pedido dissolutório, quando o CPC segmenta essas duas hipóteses, isso passa a não ser uma consequência tão natural mais, de modo que, se eu não pedir também a liquidação, o meu pedido ele vai terminar no decreto dissolutório e não vai poder se abrir a dissolução. Segundo, o Código também é infeliz ao decretar a resolução judicial de sociedades já resolvidas, porque ele fala lá que podem ser decretadas a dissolução parcial das sociedades, do sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de retirada. Nessas 3 hipóteses, quando o sócio morreu, foi excluído ou exerceu o direito de retirada, ele já não é mais sócio. Então, eu vou pedir a dissolução de uma sociedade que dissolvida já está. Então, a técnica legislativa também não foi a melhor. Mas, enfim, se a gente entendeu, chegamos à conclusão, bom, a dissolução parcial está muito aberta, tem um flanco, uma avenida muito larga, temos que fechar a porta, ou não, a avenida tem que ser larga mesmo, vamos seguir assim, né, e vida que segue, né, nós temos que, então, consolidar outros fatores. E o primeiro deles é a natureza jurídica da sentença. Por quê? A divergência aqui é muito grande, porque a sentença que decreta a dissolução parcial, ela tem natureza declaratória ou constitutivo negativa ou desconstitutiva? E essa é uma pergunta que pode parecer retórica, mas a consequência disso é enorme, porque se ela for declaratória, os haveres eu vou apurar hoje. Se ela for desconstitutiva, os haveres eu vou apurar no trânsito em julgado. E eu posso estar falando de uma diferença de 8, 9, 15 anos, a depender do tempo que esse processo tramitar numa arbitragem ou no Poder Judiciário. E aí, ao longo desses 10 anos de diferença, eu vou ter uma guerrilha societária, porque o sócio que está ficando, ele vai trancar a fechadura, ele não vai distribuir dividendo, ele não vai deixar o sócio que pediu para sair comparecer na empresa, enquanto que o sócio que está saindo, ele vai entrar com uma medida cautelar de protesto contra alienação de bens, de arrolamento, de distribuição transitória de dividendos, de nomeação de um administrador judicial transitório, e o judiciário fica de árbitro disso, enquanto que quem tinha que resolver isso eram os próprios sócios. Né? Ou a gente consolidar doutrinariamente, de modo definitivo, qual é a natureza da sentença. Mas a gente ainda não conseguiu chegar nisso. Então, se a gente pega, por exemplo, aqui, decisão ainda dos idos de 2005 do STJ, um voto relatado pela ministra Nancy, onde o STJ, por maioria, dizia, olha,
A sentença ela é meramente declaratória e a sentença tem efeitos ex tunc. No momento que o sócio manifesta o interesse de sair, é aquele o marco para eu apurar os haveres. Mas nós tivemos voto vencido naquele mesmo acordo, capitaneado pelo ministro Humberto Gomes de Barros, onde ele diz, não, a sentença é desconstitutiva e os efeitos são ex nunc. E esse entendimento do ministro Humberto Gomes de Barros permeia boa parte da doutrina e da própria jurisprudência, inclusive do STJ, seja com o trânsito em julgado. Bom, se é com o trânsito em julgado, eu estou dizendo que a sentença é desconstitutiva e não mais declaratória, né? E isso não facilita o dia a dia, seja da magistratura, né, de primeiro grau e dos tribunais, na busca de consolidar um entendimento, né, seja de segurança jurídica da própria empresa, sociedade. Aí eu não estou falando nem só do sócio que fica, estou falando da própria sociedade, né? E aí, quando o STJ teve algumas chances de consolidar isso, né, a gente vê um outro enfoque, que essa decisão, por exemplo, me surpreende, porque a mesma ministra Nancy, que em 2005 ainda cravava que era uma decisão de natureza declaratória, quando essa matéria bateu na STJ em 2018, ela não apreciou, o tribunal não apreciou, porque entendeu que analisar se a sentença era declaratória ou desconstitutiva, e aqui, olha, o propósito recursal consiste em definir a data base para a apuração dos haveres. O STJ entendeu que se trataria de reexame de fatos e não adentrou novamente a questão. Ou seja, se perdeu a chance de sanear uma divergência que existe dentro da própria jurisprudência superior, né? E isso não facilita o nosso dia a dia. De certa maneira, isso foi amenizado hoje pelo CPC de 2015, porque o CPC de 2015 deixou claro lá no artigo 605 que, olha, se eu vou aplicar o artigo 1029, se eu importar, e aí voltando na nossa discussão anterior, o marco de apuração de haveres é 60 dias depois da notificação. Então, isso está mais ou menos facilitado hoje, embora ainda não consolidado. Bom, mas superamos tudo isso, né? É viável a dissolução parcial ou não é viável a dissolução parcial? Em ela sendo decretada, a gente parte para o segundo momento, que é de liquidação dos haveres. E aí esse sócio sai por quanto? E aí a gente tem uma tremenda discussão nessa temática. Quer me parecer que o critério legal ele é induvidosamente patrimonial, mas com plena dispositividade contratual pelos sócios. Tanto o artigo 1031 do Código Civil quanto o 606 do CPC deixam muito claro que o contrato social pode estabelecer a sistemática que melhor aprouver aos sócios. Mas, lamentavelmente, o empresário brasileiro contrata mal. O empresário brasileiro não leva a sério o suficiente na origem a negociação do contrato social. Ainda se trata contrato social como documento de papelaria, como documento que eu importo no Google ou compro na banca de revista, ou, lamentavelmente, delego ao meu contabilista. E aí não vai nenhum demérito ao contabilista, mas não é o papel dele atentar para os gargalos jurídicos que podem ocorrer ao longo daquela sociedade, né? E essa é uma temática que é absolutamente relevante ser tratada pelos sócios na origem. Mas, via de regra, os contratos sociais são silentes ou trazem disciplinas prateleirizadas que não atentam para a realidade daquela sociedade. E esse é um fator muito relevante. Nós vivemos uma economia 4.0 hoje, onde as grandes sociedades, as 10 maiores sociedades do mundo, são sociedades de TI, são sociedades, né, que valem mais, né, do que Petrobras, do que o Walmart, Google, Amazon e por aí afora, mas cujo ativo é eminentemente intangível. Nessa sociedade, será que faz sentido uma análise patrimonial ou uma análise econômica? Por outro lado, se eu estou falando de uma construtora, né, de uma incorporadora, talvez a análise patrimonial faça mais sentido do que uma análise econômica. Mas o certo é que, no silêncio do contrato social, a regra legal atualmente em vigor, ela ainda é patrimonial. O 1031 fala que o balanço de determinação é feito com base na situação patrimonial da sociedade, e o 606 do CPC diz a mesma coisa, que é o valor patrimonial. E o CPC aqui distinguiu melhor, no 608, o que entra até a data da resolução e o que entra depois da resolução. Embora tenha cometido aqui um pecado, porque criou no artigo 607 uma margem de discricionariedade muito ampla para o julgador.
E aqui a gente diz julgador porque eu estou falando tanto de um juiz quanto de um eventual árbitro que for julgar isso aqui. Porque o 607 diz: a data da resolução da sociedade e o critério de apuração de haveres podem ser revistos a pedido da parte a qualquer tempo antes do início da perícia. Isso é muito perigoso, porque isso só semeia insegurança jurídica e, mais que isso, conveniência. Porque vamos imaginar que eu e Dr. Carlos somos sócios, Dr. Carlos pede para se retirar da sociedade. É decretada a dissolução, abrimos a liquidação dos haveres dele. E aí, o desembargador Tiago Pinto nomeia um perito e ambos, eu e Dr. Carlos, que hesitamos. Aí, na hora que eu vejo os quesitos do Dr. Carlos, eu falo, Dr. Carlos contratou um assistente melhor que o meu ou foi mais sagaz que eu. Essa sistemática de apuração de haveres que foi decretada na sentença vai me aniquilar com esses quesitos aqui. Eu vou atravessar uma petição e falar, doutor Tiago, veja bem, e vou criar toda uma historinha e vou falar, acho que não faz sentido a dissolução com base no valor patrimonial. Acho que Vossa Excelência deveria alterar isso, uma vez que a perícia não começou, para fluxo de caixa descontado. E aí o doutor Carlos, que tinha uma segurança de uma sentença lavrada e de uma orientação de quisitação, que ele tinha uma noção prévia de que valor ele chegaria, isso tudo cai por terra, né? E aí se muda por completo o sistema. E aí a gente vê que, de novo, né, as coisas se complicam na prática. E o fator apuração de haveres é dos itens mais gravosos na questão do que eu chamei de consequência para a sociedade. Porque se você sai com haveres muito altos ou inflados, ao invés de você preservar a sociedade, você aniquila ela, né? E aí, de novo, embora o STJ e a jurisprudência homenageiem a dispositividade contratual, a gente tem alguns entendimentos discrepantes. Por exemplo, esse acórdão de 2015, embora aqui a gente tenha acórdão de 2016 do STJ reconhecendo que a apuração se dá na forma do contrato social, ainda em 2015 a gente teve um acórdão, salvo engano, fruto de um voto de divergência do ministro Noronha, onde ele diz: o critério previsto no contrato social somente prevalecerá se houver consenso entre as partes quanto ao resultado alcançado. Mas aí eu ateei fogo no que foi contratado lá atrás. O consenso, me parece, deve haver no momento de assinatura do contrato, não depois. Depois eu vou chegar no número fruto daquela fórmula que eu pré-estabeleci. Mas quando eu permito que, mesmo depois de estabelecer uma regra contratual, eu a ignore, eu vou semear de novo insegurança jurídica. E aí, qualquer que seja a regra, qual que é o critério no final do dia? Especialmente no silêncio do contrato social. Não tem dúvida, e isso está bem consolidado, que é o balanço de determinação. Mas o que é o balanço de determinação? E aí a gente tem uma série de problemas, porque, contabilmente, balanço de determinação é basicamente pegar valor contábil, trazer a valor de mercado e atualizar, né, os meus ativos e passivos. Em uma síntese muitíssimo objetiva, é isso. Mas a gente vê, e aí isso tudo é fruto do minoritário que vai provocando para ver se colhe o máximo possível. Olha esse mesmo acórdão aqui do STJ, que diz que o balanço de determinação é o critério que melhor reflete. Ele continua dizendo: o fluxo de caixa descontado, por representar metodologia que melhor revela a situação econômica e não patrimonial e capacidade de geração de riqueza, pode ser aplicado juntamente com o balanço de determinação. Quer me parecer que isso é um erro grave, porque se eu aplicar balanço de determinação e fluxo de caixa descontado, eu estou incidindo num bis in idem. Eu estou pagando duas vezes para o sócio que está saindo. Eu até posso entender que ou eu opto por balanço de determinação ou eu opto por fluxo de caixa descontado. Ambas são metodologias de valuation e avaliação da sociedade, embora o de fluxo de caixa descontado se aplique mais para cenários de venda da empresa, de fusões e aquisições, e o balanço de determinação para dissolução parcial, né? Mas o critério parece ser esse. E aqui esse acordo do STJ deixa isso mais detalhado. O balanço de determinação vai buscar o valor real dos meus ativos e passivos e deve atender aos princípios de contabilidade, que são valor de mercado e valor presente, né? Mas deixa claro que alterações patrimoniais posteriores são irrelevantes para os levantamentos. E aí, esse trecho final aqui que fala dessas alterações posteriores, ele é provocativo, porque a gente está vendo aqui o STJ dizendo: olha, depois que o sócio saiu, nada depois disso vai afetar ele. Alterações patrimoniais posteriores à retirada são irrelevantes à apuração dos haveres. Bom, mas a gente tem alguns entendimentos aqui um pouco divergentes nesse tópico. E a primeira delas é a pergunta: mas espera aí, fundo de comércio entra na apuração de haveres? E aí a gente tem uma terceira dissonância dentro disso, que é, não raro, uma confusão que se faz
acerca do conceito de fundo de comércio e do aviamento, né? O fundo de comércio, ele nada mais é do que o complexo de bens ativos, e corpóreos e incorpóreos, que integra o estabelecimento comercial. O aviamento, o chamado goodwill, ele é um atributo do fundo de comércio. Ele é a capacidade desse fundo de comércio de gerar riqueza. Mas são itens diferentes. Fundo de comércio não é o goodwill. Mas não raro a gente vai ver minoritários induzidos. E o que é o goodwill? A capacidade de gerar... Professor Henrique. Sim. Eu vou aproveitar que houve um pequeno intervalo aí no contato e dizer a Vossa Excelência o seguinte, que vamos ficar privados de toda a exposição. Eu pediria que Vossa Excelência mais ou menos encaminhasse para a conclusão, para que tivéssemos oportunidade ainda de um pequeno debate e, quem sabe, até de respostas das perguntas. A exposição é tão boa que eu fico constrangido. Não se preocupe, desembargador. Essa iniciativa, mas acho que em prol do nosso preocupe. em relação ao horário, eu me encorajo nesse sentido, tá bem? Não se preocupe. Vou endereçar aqui, vou sedimentar, consolidar esse entendimento dessas polêmicas aqui, e aí pincelo rapidamente a questão da exclusão para a gente poder, então, abrir os debates. Tá? Bom, mas o certo é que essa discussão do goodwill, ela está muito latente hoje e ela, de certa maneira, sobreprecifica os haveres do sócio retirando, mas, ao mesmo tempo, ela contradiz aquela ideia. Se o goodwill, quando eu incluo o goodwill nos haveres, eu estou dando capacidade de geração futura de receita, eu estou contradizendo aquela ideia de que os resultados futuros não entram na conta. Bom, só os resultados negativos futuros? Mas aí, se a racional da apuração de haveres é reconhecer que eu não posso permitir o enriquecimento ilícito da sociedade, isso é uma via de mão dupla. Eu também não posso permitir o enriquecimento ilícito do sócio que está saindo em detrimento da sociedade. E aí eu recomendo a todos, está no material aí, né, que deem uma lida no emblemático caso Jorlan, que foi julgado ano passado no STJ, onde, por maioria, se manteve uma decisão que incluiu o goodwill, mas há um voto divergente do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, onde ele exclui o goodwill e faz um voto, a meu juízo, dogmaticamente, muito bem feito, bastante extenso, onde ele diz que, olha, eu não posso incluir o goodwill, até porque isso é contraditório. Se eu incluo o goodwill, eu estou pressupondo que a sociedade vai gerar receita, né? Vai gerar uma tal riqueza. Mas, no caso concreto, o sócio que estava saindo tinha 48%, ou seja, se eu vou pagar metade disso para esse cara, automaticamente eu já comprometo essa capacidade da sociedade de gerar riqueza. Então, né, eu tenho algumas ineficiências nisso. Só para encerrar esse tema, né, a gente vê aqui, e o quanto a questão da dissolução parcial se perdeu, é um entendimento aqui também, uma orientação da STJ, no sentido de que, olha, quando exercido o direito de recesso, os valores a serem pagos são calculados de acordo com o balanço. Mas quando é dissolução parcial, há uma apuração mais ampla de haveres, ou seja, ela distingue o direito de recesso, a denúncia cheia, lá do 1077, da ação de dissolução parcial. Mas ela diz que o sócio, quando exerce o recesso, leva só valor contábil. Mas quando ele pede a dissolução parcial, ele leva mais. Mas peraí, as duas hipóteses, o cara está saindo da sociedade. E o direito de recesso, ele está saindo dentro da lei. Na dissolução parcial, ele está saindo fora da lei. Ele vai levar mais por isso? Quando o direito de recesso ainda é um direito que decai em 30 dias? Então, eu estou estimulando os minoritários a pedirem dissoluções parciais, porque eles sabem que vão levar mais na dissolução parcial. Então, ele perde o prazo decadencial para exercer o recesso nos 30 dias, no 31º ele entra com a ação de dissolução parcial e pede para levar os haveres amplíssimos, absolutamente inflacionados. E isso gera uma ineficiência. Bom, a par disso tudo, a gente tem uma outra questão, que é a questão da legitimação passiva. Está sedimentado há muito que legitimados passivos na ação de dissolução parcial são sócios e sociedades. Mas por que a sociedade entra? Porque quem paga os haveres é ela, a sociedade. E como a ação de dissolução é uma ação dúplice, ou seja, primeiro eu decreto o fim do vínculo societário, para depois apurar os haveres, eu preciso ter os sócios
também porque o vínculo societário eu estou rompendo com esse, mas preciso ter a sociedade, porque é ela que vai pagar os haveres. E isso, desde sempre, está assentado na jurisprudência. Mas a gente vê algumas decisões que condenam os sócios também a pagar os haveres. E essas decisões, né, via de regra, são reformadas, né, e aqui, se a gente pegar decisões do nosso tribunal, onde o nosso tribunal vai falar, olha, na execução dos haveres, é o patrimônio da pessoa jurídica que responde, e não o patrimônio pessoal dos sócios, né? Não há uma solidariedade ao pagamento dos haveres. Os sócios são legitimados passivos e suportam ônus de sucumbência, mas quem paga os haveres é a sociedade da qual aquele sócio minoritário se retirou. Tá? Bom, mas, enfim, partindo e cumprindo o comando aqui do desembargador Moacir Lobato e deixando aberto para os debates, eu vou partir, então, para a figura da exclusão do sócio. Só sem deixar de falar aqui, para mostrar o quanto, né, a figura da dissolução parcial se perdeu. Né? Curiosamente, na terceira jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, se aprovou esse enunciado 390 que dizia que, em regra, é livre a retirada do sócio nas sociedades limitadas e anônimas por prazo indeterminado, ou seja, se baixou um enunciado que o 1029 se aplicava tanto para a sociedade limitada quanto anônima. Mas aí os anos se passaram e quem criou, as pessoas, os advogados, professores e operadores que aprovaram esse enunciado, perceberam que criaram um monstro. Por quê? Criaram essa conveniente avenida larga para o minoritário. E aí, na quinta jornada, baixaram um enunciado 480 que diz o seguinte, revogado o enunciado 390. Ou seja, viram que esse monstro não queriam votar para a jaula e precisavam botar freio na figura da dissolução parcial. Enfim, isso tudo é para tentar mostrar que é uma figura que merece, se não ser repensada, merece melhor alinhamento em uma série de temas, porque a consequência econômica dela é danosa hoje. Se a gente sai daí, a gente parte, então, para a figura da exclusão judicial. E aí nós temos hoje duas figuras. A exclusão judicial, posta no artigo 1030, que estabelece um quórum de iniciativa da maioria dos demais sócios, o que significa dizer que, inclusive, um majoritário pode ser expulso, porque, judicialmente, se o quórum é de maioria dos demais, eu tiro aquele sócio que eu estou excluindo e vou ver se eu tenho maioria dentro dos sócios remanescentes. Tá? O que faz com que, inclusive, o majoritário possa ser excluído, o que já foi vaticinado tanto pelo nosso tribunal aqui de Minas, quanto pelo STJ. Embora ainda haja uma discussão doutrinária se essa maioria é por cabeça ou por quórum. Né? O entendimento majoritário é que ele é por quórum, mas há quem sustente na doutrina que esse maioria dos demais é por cabeça. Tá? Bom, mas paralelamente a isso, a gente tem a exclusão extrajudicial, posta no artigo 1085, que depende de algumas coisas. Primeiro, de uma previsão contratual expressa e de uma reunião específica para isso, como exige o parágrafo único. Mas o artigo 1085, ele deixa claro que, e o próprio título da seção fala, exclusão extrajudicial de sócio minoritário. O 1085 fala, quando a maioria dos sócios, e aí ele qualifica, representativa de mais da metade do capital social, entender que um sócio está cometendo falta grave, pode excluí-lo. Ou seja, a maioria representativa de mais da metade. O que significa dizer que a exclusão extrajudicial só pode ser feita em detrimento da minoria. Extrajudicialmente, eu não excluo majoritário. Bom, assim o era, pelo menos até dezembro de 2015, quando o STJ, nesse RESP aqui, tomou uma decisão aparentemente inovadora. Por quê? Era uma exclusão extrajudicial, mas o que fez o STJ, mesmo numa exclusão extrajudicial, se reconheceu que, bom, o sócio excluendo, ele não pode votar na deliberação que o vai excluir. Então, se ele não pode votar, eu vou tirá-lo da base de cálculo. E aí, ao tirá-lo da base de cálculo, o que eu fiz foi importar o quórum do 1030 para dentro do 1085. Mas, a meu juízo, ao menos a lei atualmente posta, trata de quórums distintos. Um é a maioria dos demais e viabiliza, inclusive, a exclusão do majoritário em sede judicial, porque eu não posso permitir uma medida tão drástica extrajudicialmente, e a outra é a exclusão extrajudicial do minoritário. Mas, nesse RESP aqui, o STJ parece ter dado uma nova leitura para o 1085, que, levada ao extremo, viabilizaria, inclusive, a exclusão extrajudicial do majoritário, né, que não me parece ser a intenção do artigo 1085. Em qualquer cenário, está sedimentado há algum tempo
que, olha, se para dissolução parcial, se para pedir para sair o sócio pode alegrar a simples quebra do affect societatis, para eu expulsar alguém, para eu botar alguém para fora da sociedade, isso não basta. Eu preciso comprovar de modo material e absolutamente concreto que esse sócio cometeu uma falta grave e que ele botou em xeque a sociedade. Isso não há mais dúvida a respeito. Embora, quanto à questão procedimental da ação de exclusão, nós tenhamos hoje um enorme problema procedimental trazido pelo CPC de 2015. E por que isso? Enquanto o artigo 1030 dizia que, olha, a exclusão judicial se dá por iniciativa da maioria dos demais sócios, o que, como a gente viu, viabilizaria a exclusão, inclusive, dos majoritários, o CPC veio dizer lá, para efeito de legitimação ativa da ação. A ação pode ser proposta pela sociedade nos casos em que a lei não autoriza a exclusão extrajudicial. E aí, até a técnica legislativa aqui é ruim, né? Porque você tem que fazer uma leitura a contrário senso. Ao invés de dizer pela sociedade nos casos de exclusão judicial, ele fala, não, nos casos que não cabe a extrajudicial. Bom, então o que ele está dizendo é que na exclusão judicial, quem pode propor a ação é a sociedade. Bom, mas isso então vai aniquilar a chance do majoritário ser expulso. Por quê? Numa limitada, em que eu tenho um majoritário que tem mais da metade do capital social, esse cara não raro vai ter a administração da sociedade. Até porque ele tem poder de nomear e destituir administradores a qualquer tempo. E o majoritário, enquanto dono da administração da sociedade, ninguém vai conseguir outorgar uma procuração para a sociedade entrar com essa ação. Então, o majoritário, de certa maneira, processualmente, a regra de exclusão do majoritário acabou sendo quase que revogada pela regra de direito processual. Por quê? Agora eu vou ter que exigir uma deliberação prévia dos minoritários, mas que o majoritário tende a atropelar e que, ainda assim, enquanto o majoritário for administrador, ela é ineficaz porque eu não consigo outorgar procuração para a sociedade processar o majoritário, né? Então, eu tenho um problema operacional aqui que talvez tenha passado em branco pelo novo CPC. Só para fechar, desembargador Moacir, e aí tentando pecar o mínimo possível, né, esse tema aqui eu só quero também trazer a polêmica, eu não vou perder tempo nele, mas até porque isso aqui eu estou longe de ter qualquer resposta, mas a minha ideia é mostrar o quão inseguros nós temos, embora aqui talvez o projeto de Código Comercial hoje em trâmite no Senado, do qual Vossa Excelência, inclusive, participa de boa parte dos debates. Esse é um tema que o projeto de Código Comercial parece andar bem, porque equaciona essa discussão. Mas quando a gente fala de invalidade de deliberações, ou seja, quando eu vou entrar com uma ação anulatória de uma reunião de sócios numa limitada, a gente vai ver os seguintes entendimentos. Ora, se vai dizer que o prazo é de 2 anos, com base no artigo 179 do Código Civil. Ora, se vai dizer que o prazo é de 2 anos, mas com base na regra de regência analógica ou supletiva do 286 da Lei das SA. Ora, no entanto, se vai dizer que o prazo é de 3 anos, com base no artigo 48, colocado na parte geral do Código Civil das pessoas jurídicas, e que, portanto, o prazo decadencial para as anulações das deliberações é de 3 anos. Ora, no entanto, se vai dizer que esse prazo é de 4 anos para anular a alteração de um contrato social, com base no 178 do Código Civil, que fala de negócio jurídico. Ora, todavia, se vai dizer que o prazo é o decenal do 205, na medida em que não há prazo específico para anulação do ato. E aí... Henrique, sim. Deixa eu lhe dizer, realmente, nós temos que encerrar, porque senão não teremos nenhum espaço para está encerrado. Viu? Eu já imagino, e ainda conversava com o desembargador Tiago Pinto aqui, por mensagem, que esse tema suscitará, no mínimo, mais uma outra exposição, por causa de sua densidade, enfim, da complexidade dele. Mas, neste caso e neste momento, peço a sua compreensão. Não, Vossa Excelência cortou meu microfone no último slide. Está aí muito. Que era justamente repassar isso. Fique absolutamente tranquilo. Mas deixe-me passar aqui para o doutor Carlos Carvalho, para que a gente possa ainda ter um tempinho nesse sentido, viu, professor? Mas, desde já, muito obrigado e parabéns por sua brilhante exposição. Doutor muito Carlos, obrigado. Pois é, doutor Henrique. Como o desembargador Moacir falou, realmente o tema é polêmico, o tema é empolgante. E eu tenho visto aqui no chat aqui do YouTube os colegas aqui elogiando e parabenizando o senhor pelo trabalho que o senhor fez, que, como de costume, é brilhante, né? E realmente, até para nós, magistrados,
essa questão de dissolução de sociedade, em especial na parte de apuração de haveres, eu creio que é um dos temas que os magistrados vão ter que se especializar no futuro, porque, inclusive, como o senhor bem falou, a apuração de haveres, ela é a chave de todo o processo de dissolução. Muitas vezes ela é até mais controvertida do que até a própria fase de conhecimento, porque, às vezes, na fase de conhecimento, os sócios estão até de acordo com a dissolução, eles acabam não se opondo. A briga começa quando vai fazer a apuração de haveres. E hoje, inclusive, nessa fase de apuração de haveres, conforme até nós conversávamos já durante a semana, estão surgindo questões, inclusive, que estão obrigando as unidades judiciárias a estabelecerem cooperação internacional. Aqui em Minas mesmo, nós já temos demandas envolvendo grandes companhias em que o juiz que preside o processo foi obrigado a nomear representantes da massa falida ou da sociedade dissolvenda no exterior para repatriar capitais que foram desviados por lavagem de dinheiro, através de transfer price. Então, essa matéria, hoje em dia, ela vai exigir de nós, juízes, em razão da globalização da economia, que nós realmente refinemos o nosso conhecimento, inclusive conhecendo a legislação do exterior, como é o caso aí da legislação americana, lá do Chapter 14, do Chapter 11, do Chapter 12, do Chapter 13, que muitas dessas recuperações de crédito no exterior são baseadas na legislação norte-americana, né? Mas, como o senhor bem falou aí durante a sua palestra, a jurisprudência, ela atenuou um pouco essa questão do direito potestativo de retirada do sócio. Ela amenizou um pouco esse direito do sócio querer sair da sociedade por falta de affectus societatis. E aí uma colega nossa fez uma pergunta aqui no chat que me pareceu muito interessante, é a colega Cláudia Helena Batista, e a pergunta é a seguinte: como fica um ambiente societário em que a decisão de continuidade de sócios, em que a decisão é de continuidade de sócios que estão em crise? Quer dizer, a ação de dissolução eventualmente é improcedente. Como é que vai ficar esse ambiente societário diante dessa crise que já está instalada? Obrigado, doutor Carlos. Obrigado, doutora Cláudia Helena. Vossa Excelência, e aí seria uma ousadia tentar dar uma resposta definitiva aqui para a doutora Cláudia Helena, que tão bem conhece da matéria e diuturnamente está se deparando com essas questões lá. E aí, uma questão que eu preciso demarcar. Tá? Eu compreendo muitíssimo bem que há cenários em que não há saída. Há cenários em que a sociedade está em xeque e a saída é efetivamente o término do vínculo do contrato plurilateral de sociedade. Eu tenho que extinguir aquilo ali, só pena do negócio não remanescer. Mas, por outro lado, eu tenho duas resistências a isso. Uma é, de novo, sob a vertente dogmática, porque não é isso, a meu juízo, que está posto no sistema, embora se caminhe para isso, porque, de novo, o projeto de Código Comercial que está no Senado hoje, ele soluciona essa questão em definitivo. Ele tipifica lá no artigo 200 e alguma coisa que vai caber sempre a dissolução parcial, a denúncia vazia da sociedade. Então, a meu juízo, essa hoje não é a regra. Se ela vier a ser, eu não vou confrontá-la. Mas eu tenho alguns problemas com isso. Primeiro é esse risco, essa insegurança econômica que se gera para a sociedade, de uma porta tão ampla para o minoritário, de pedir para sair a qualquer momento e levar tudo e mais um pouco. Por quê? Quando eu inflaciono os haveres desse sócio, eu acabo incidindo num círculo vicioso, no cachorro correndo atrás do rabo. Por quê? Eu vou decretar a dissolução parcial porque se chegou num grau de dissídio tal que a sociedade está inviável. Mas se eu vou pagar haveres tão amplos que eu vou inviabilizar a sociedade da mesma maneira, isso não me parece fazer muito sentido. Então, por mais que eu anua com o cenário de que a dissolução parcial, numa série de casos, ela é inevitável, o rompimento do vínculo societário, eu passo a chamar a atenção, então, se essa é a realidade, nós temos que pensar melhor na temática da apuração de haveres. E ela precisa ter um entendimento mais homogêneo e consolidado. E como Vossa Excelência, doutor Carlos, bem falou,
né? Eu não sei se necessariamente assim, a magistratura precisa se especializar na temática contábil, mas, no mínimo, precisa entender. Porque os advogados, convenientemente, eles vão jogando ali os pedidos de acordo com a conveniência do sócio, porque, primeiro, ele está no papel de defender o cliente, segundo, porque o cliente dele conhece o bastidor da sociedade, ele sabe, olha, vai pedindo aqui, ali, aquilo outro, que ali tem dinheiro, aqui tem investimento, aqui tem capacidade de gerar receita, a margem desse produto é boa, então ele vai induzindo o pedido, né? E aí, né, quando se faz uma perícia, o perito ele vai simplesmente responder quesitos, ele não vai dizer o que é melhor ou pior para a sociedade, ele vai dar aquela posição e aí vai caber ao magistrado fazer uma análise. E aí é isso que eu quero chamar a atenção principalmente. E aí, de novo, eu rogo a todos, mais do que recomendar, eu rogo a todos que leiam o voto do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva no caso Jorlan, para mostrar o quanto essa questão não pode ser prateleirizada. A temática da apuração de haveres ela é fundamentalmente casuística. Por quê? No caso da Jorlan, de novo, eu tenho um minoritário com 48% da sociedade que pediu para sair, ou seja, ele optou por não contribuir mais para a geração futura de receita da sociedade, mas ele quer ela para efeito de haveres. A gente teve um caso no escritório que tramitou, inclusive, na primeira vara, mas não era a doutora Cláudia que estava lá na época, salvo engano, a doutora Soraya que estava lá, mas chegou a acordo, que na véspera de um carnaval, enquanto um dos sócios de uma sociedade, que tinha 2 sócios com 50% cada um, né, 2 sócios, na véspera do carnaval, um sócio foi ter a segunda filha. O consórcio dele, na sexta-feira antes do carnaval, manda uma notificação para ele, exercendo a denúncia vazia com base no 1029. Fala, olha, a gente não está se entendendo, estou me retirando da sociedade. Na quinta-feira, depois do carnaval, absolutamente surpreendido por isso, esse sócio que teve a segunda filha descobre que não só o cara notificou ele, como já tinha uma outra sociedade montada, uma empresa montadinha fazendo a mesma coisa e tinha levado algo em torno de 40% dos clientes. Passa 2 semanas, a gente contra-notifica esse sócio, né, e diz que a gente não está acatando a denúncia vazia porque ela não é aplicável, né, com base nisso tudo que a gente discutiu aqui. Aí esse sócio entra com a ação de dissolução parcial, onde ele pede apuração de haveres que incluam, inclusive, os intangíveis, dentre os quais, por exemplo, goodwill e clientela da qual ele tinha surrupiado 40%. Ou seja, o sócio levou 40% da clientela, está exercendo uma concorrência desleal, que é vedada quando eu vendo o meu ponto de comércio. Se eu vender para o Dr. Carlos a minha cafeteria lá do shopping, se eu passar o ponto, se eu fizer o famoso contrato de trespasse, a lei já me veda uma concorrência por no mínimo 5 anos. Por que na dissolução parcial o cara vai levar haveres que vão computar goodwill, capacidade de gerar receita futura, e não vai ter essa vedação de concorrer comigo? Ok, se eu vou pagar clientela, esse cara não pode concorrer comigo, e foi o que a gente fez nesse caso. Nós entramos com uma ação declaratória para que o juiz da primeira vara empresarial decretasse, então, olha, se na ação de dissolução ele levar a clientela para a fim de apuração de haveres, tem que haver, então, uma condenação para que ele não concorra com a sociedade por pelo menos 5 anos, com base na aplicação analógica do 1148 do Código Civil. Né? Isso chegou a um acordo e não houve sentença nesse caso concreto. Mas são esses temores, né, que me preocupam. Um outro exemplo concreto, aqui para dar tangibilidade, né, à pergunta da doutora Cláudia. Nós, uma vez, assessoramos um grupo que eram 9 sócios no empreendimento, dos quais 2, os outros 7, tinham receio de que podiam abandonar o negócio a qualquer momento. Só que o negócio tinha um prazo mínimo de maturação. Tá? Os sócios entendiam, olha, o nosso investimento para retornar aqui vai precisar de 4 a 6 anos. E aí eles fizeram um acordo de cotistas, onde eles estabeleceram aquela famosa cláusula lá de lock-up. Né? O que é o lock-up? É uma cláusula que estabelece que, por X tempo, ou até que aconteça determinado evento, os sócios se comprometem a não se retirar da sociedade. Ou seja, os sócios pactuaram isso não só no contrato social, mas fizeram um acordo de cotistas ratificando que, olha, os sócios se comprometem a não se retirar da sociedade por pelo menos 4 anos. Com 2 anos e meio, mais ou menos, um dos sócios pediu para sair. Os outros sócios falaram não. Né? Você tem um lock-up, uma obrigatoriedade de não sair. Esse sócio entrou com a ação de dissolução parcial, e essa discussão era no interior de São Paulo. Tá? E o juiz deferiu a dissolução parcial com base na leitura constitucional do inciso 20 do artigo 5º. E aí, uma sociedade que foi criada pressupondo uma data de retorno de investimento, onde os sócios se comprometeram formalmente e ratificaram uma obrigação de prazo mínimo naquela sociedade, você traz uma total insegurança jurídica para ela, na medida que você fala, não, ele tem um direito potestativo de se retirar a qualquer tempo. E aí o empreendimento que não tinha sequer retornado
foi aniquilado no meio do jogo. Né? Então, essas são as preocupações. Eu não sei se eu respondi a contenta da doutora Cláudia, embora, de novo, comungue da angústia dela e saiba que há casos em que não há solução, né? Embora também a teoria societária moderna tenha migrado há algum tempo dessa ideia de affect societatis para a noção de fim comum, não é o amor entre os sócios, não é, por exemplo, porque eu e o desembargador Moacir Lobato somos sócios, porque eu faço bullying todo dia com ele, com o Cruzeiro na Série B, ele vai falar que houve quebra do nosso affect societatis e vai romper a sociedade, se, enquanto a gente tiver, por mais que a gente desgoste um do outro, a sociedade esteja funcionando e gerando lucros, basta a gente ver, o caso mais emblemático está no Brasil, hoje no interior de São Paulo, na Cachaça 51, na Companhias Miller. Essa é uma companhia que os irmãos se digladiam há aproximadamente 13 anos na guerra mais fratricida societária que existe nesse país hoje. Você tem dezenas de ações de lado a lado, e a sociedade, a Caninha 51, como todos sabem, é uma sociedade absolutamente próspera, produtiva e lucrativa. Então, essa alegação de affect, quebra de affect societatis, também virou um lugar comum conveniente ao minoritário. E essa é a minha preocupação, é não desvirtuar um instituto que nasceu para preservar a empresa nesse paternalismo ao minoritário. Essa é a minha grande preocupação. Acho que me excedi aqui, mas agradeço de novo, doutor Carlos. Doutor Henrique, como o senhor falou aí ao longo da sua exposição, é muito importante no processo de dissolução parcial a natureza jurídica da sentença. Eu vou falar para o senhor, isso aí gera uma controvérsia nos processos, gera embargos de declaração, embargos infringentes, apelação, porque é aquilo que o senhor falou, o entendimento a respeito da natureza jurídica da sentença é que vai editar quando vai haver apuração de haveres. E, em linhas gerais, é que vai dizer, olha, vai ficar tanto para a sociedade e quem está saindo vai levar tanto. Né? Então, eu indago do senhor o seguinte, quando o artigo 603 do CPC usa a expressão o juiz decretará, o senhor não entende que a própria lei processual acolheu o entendimento de que a sentença é desconstitutiva? Ela afastou esse entendimento de que a sentença que determina a dissolução da sociedade é uma sentença declaratória? Doutor Carlos, dogmaticamente eu concordo em gênero, número, grau com Vossa Excelência, mas na prática eu acho que o próprio CPC aniquila isso na medida em que, salvo engano, no 605, ele dita quais são os marcos que o juiz tem que usar. Então, ele, de certa maneira, ele dá com uma mão, mas tira com outra do juiz. Ele fala, o juiz decretará, mas, olha, nesse caso, é 60 dias depois da notificação. Então, bom, se o juiz decretará, mas se o juiz já tem um marco obrigatório, compulsório que ele tem que usar, ele perdeu a discricionariedade de julgamento. Né? Então, dogmaticamente, eu estou absolutamente alinhado com Vossa Excelência. Até porque, de novo, acho que o sistema legal em vigor não dá margem para essa denúncia vazia. Mas, na prática, o que a gente vê é que ela é declaratória. E que seja. O que eu acho que, então, é necessário, se a gente entende que ela é declaratória, vamos sedimentar isso, porque isso vai desafogar o judiciário, vai desafogar as arbitragens e vai uma eternização de uma guerra entre os sócios. A dissolução parcial, ok, eu dou aquilo em sede de tutela antecipada e já parto direto para a liquidação. Né? E aí é simplesmente, quando muito, uma mera cautelar de arrolamento, para ver o retrato daquela sociedade naquele momento. E aí eu parto para a perícia. Mas se ela é desconstitutiva, que, de novo, dogmaticamente eu entendo mais correto, mas na prática isso vai semear um dissídio societário de cautelares de lado a lado, né, a gente tem que também adequar a legislação processual. Mas eu concordo com Vossa Excelência, embora veja ainda esses gargalos na prática. Agora, ao permitir o artigo 607 do CPC, ao permitir que a parte requeira para o juiz a alteração da data da dissolução, né? A lei até usa assim, alteração da data da resolução da sociedade e do critério de apuração de haveres. O senhor entende que, na atual conjuntura processual, essas duas matérias não fazem coisa julgada material ao longo da dissolução? E quais seriam os motivos que o sócio interessado nesse pedido poderia trazer a juízo para fundamentar a sua pretensão?
Eu acho que esse é o grande dilema, como a Excelência falou, a questão do trânsito da coisa julgada, o efeito disso. E aí eu acho que essa disciplina do 607, ela, de certa maneira, assim, ela pode amenizar toda essa discussão de qual é o critério e tal, mas ela joga o neném junto com a água fora do banho, né? Porque ela, ao dar essa discricionariedade tão ampla, ela não soluciona a questão. E aí, vamos pegar um exemplo concreto? Vamos pegar a pandemia. Eu e Vossa Excelência somos sócios. Vossa Excelência obteve em 31 de janeiro desse ano, uma sentença de declaração ou desconstituição da nossa sociedade e abertura da liquidação. Tá? E aí, desembargador Moacir, que julgou essa ação, determinou a abertura da liquidação com base no balanço de determinação pelo valor patrimonial ou qualquer outra, ou fluxo de caixa descontado. Vamos pensar que o nosso contrato social previa fluxo de caixa descontado e o desembargador Moacir mandou cumprir a regra contratual e mandou que o perito calculasse o valor da sociedade com base em fluxo de caixa descontado. Isso em 31 de janeiro. Tá? Aí, o perito se manifestou, fez proposta, tal, Vossa Excelência que hesitou. Só que aí, no dia 23 de março, começou uma pandemia, e nós estamos falando de um comércio no centro de Belo Horizonte. Ou seja, apurar fluxo de caixa descontado hoje vai dar zero para Vossa Excelência, porque nós não vamos ter receita nos próximos 3 meses. Tá? Aí você vai chegar para o desembargador Moacir e falar, desembargador, veja bem, o cenário mudou, uma crise pandêmica, eu não quero mais fluxo de caixa descontado, porque o fluxo de caixa descontado vai dar zero hoje. Eu quero outra metodologia de valor econômico, eu quero agora balanço patrimonial, tá? Balanço de determinação a valor de mercado. Tá? Ok, para você, doutor Carlos, vai melhorar. Mas e para mim, Henrique, sócio que estou ficando? Primeiro que a gente tinha negociado isso. E eu vou ter que te pagar valor patrimonial sem ter receita também. Porque, ok, vale mais por que está saindo e vale menos por que está ficando, porque a sociedade vai pagar o melhor valor para o senhor. Então, essas são as inseguranças que eu enxergo nesse cenário. Né? Mas num cenário de pandemia não tem saída. Mas a melhor saída, nesses casos, é invariavelmente a negociação. E aí eu imagino que toda a advocacia batemos todas as palmas para a iniciativa do tribunal de instaurar o procedimento de negociação na seara empresarial. O desembargador Moacir tanto participou dela, o desembargador Tiago, o doutor Murilo, imagino que o doutor Carlos tenha também composto essas negociações aí, porque enfrenta lá em Lagoa Santa, né, temas de direito empresarial, de recuperações de empresas espinhosas, algumas até que eu bem sei. Né? Então, acho que a melhor saída nesses casos ela é negocial. Mas, de novo, concordo com a Excelência que, do jeito que o 607 está, há uma clara margem para se entender que não, a decisão, a sentença que decreta a dissolução não faz coisa julgada quanto a critério de apuração de haver. Agora, o doutor Henrique, em relação aos legitimados para propor essa ação de dissolução, que foi um tema que o senhor tocou aí durante a sua exposição. O Código de 2015, ele tipificou a ação de dissolução parcial da sociedade e ele enumerou aqui, no artigo 600, os legitimados ativos para ajuizar a ação. O senhor entende que essa legitimação aqui, isso aqui são números clausulos, quer dizer, só essas pessoas podem ajuizar a ação de dissolução parcial? Ou, por exemplo, um herdeiro de um sócio falecido que, na negligência de um inventariante, por exemplo, em cuidar dos interesses do espólio, poderia ajuizar uma ação dessa? Ou o senhor acha que esse rol aqui é taxativo do artigo 600? Doutor Carlos, eu estou só pegando aqui, enquanto Vossa Excelência me pega os 600 aqui em literes para eu não falar bobagem, mas eu acho, já me antecipando, que isso vai voltar. Eu acho que, na prática, a jurisprudência tende a flexibilizar isso. Por quê? Isso, de certa maneira, vai se equiparar, né, a uma discussão que a gente, pegando esse exemplo concreto que o senhor deu aí do herdeiro, né, no caso do inventariante negligente. Isso vai só até para chamar a atenção do senhor, o inciso 2 do artigo 600, ele diz assim: a ação pode ser proposta pelos sucessores após concluída a partilha do sócio falecido, do patrimônio deixado. Mas o que eu pergunto é o seguinte: e antes de concluir essa partilha, sim, o herdeiro poderia ir a juízo? Aqui eu acho que nós temos duas questões. Uma, a própria regra processual, que no capítulo de inventário tem uma disciplina que fala da liquidação de participações societárias do decujus. Né? Então, eu acho que essa pode ser uma disciplina a ser utilizada, que, de certa maneira, dribla
esse efeito. Mas, para a pergunta específica de Vossa Excelência, eu acho que, de novo, a jurisprudência tende a amenizar isso, porque disso, de certa forma, se equipara a uma celeuma antiga que a gente tinha lá quanto ao artigo 1027 do Código Civil, que falava no caso de meação. Lembra? Caso o sócio se separasse, o 1027 falava que o meeiro ou a meeira, o cônjuge ou a cônjuge meeira, faria jus tão somente aos lucros distribuídos pela sociedade ao longo do tempo, e não a meação da participação societária propriamente dita. E aí, o que a jurisprudência reconheceu? Falou, bom, há casos em que a fraude aqui é a coisa mais fácil de você cometer. O sócio ou a sócia se divorciam, e aí o marido ou a esposa que não eram sócios ficam lá na expectativa de receber de haveres, e eu sento com o meu sócio aqui e falo, cara, vamos maquiar nossa contabilidade, vamos parar de distribuir dividendos. Vamos falar que a sociedade não está tendo mais lucro, mas vamos usar o cartão corporativo, vamos pagar pro labore alto para a gente, ou seja, o cônjuge ou a cônjuge meeira não vai receber nada nunca, porque o 1027 dizia que ele só fazia jus aos lucros. E aí é um acórdão do STJ emblemático dos idos de 2003, 2004, se não me engano, salvo engano, do ministro Belize, onde ele fala que não, para esses casos do 1027, cabe então algo similar à figura da dissolução parcial, senão eu estou dando com a mão e tirando com a outra, senão eu dou a ameação, mas a ameação é inexequível e liquidável na medida em que a disciplina não permita que se chegue lá. E aí é a ideia original da noção de direito subjetivo, né? Se todo direito comporta uma ação, né, eu acho que a jurisprudência vai tender a dar uma flexibilizada em hipóteses como essa que o senhor bem exemplificou aí sim. Agora, doutor Henrique, trazendo aqui a questão para o lado prático, como a gente já falou aqui, apuração... Oi? Só um instante. Vamos fazer o seguinte. Eu pediria a Vossa Excelência que transforme este questionamento que inicia agora no último, tá certo? Ok, assim, sem problema. Tá? Porque nós já estamos no adiantado da hora, né? Exatamente. Nós temos essa limitação hoje, infelizmente, mas discutiremos isso mais adiante. E peço ao professor Henrique também uma resposta bastante sucinta sobre esse questionamento que será feito, para que possamos encerrar. Está bem assim? Perfeito, mano. Perfeito. Professor Henrique, nós já até falamos aqui, a apuração de haveres realmente é a grande questão da dissolução da sociedade, realmente é a efetivação prática. Mas ela suscita muitas dúvidas, e a gente observa na prática que quase ninguém quer gastar com a apuração de haveres, porque às vezes a sociedade já está tão combalida que quase ninguém quer gastar. Então, assim, na opinião do senhor, durante o processo de apuração de haveres, de quem que seria a responsabilidade de custear as despesas? Da sociedade, de quem está retirando, ou rateia entre todo mundo? Eu acho que no silêncio do contrato social do sócio dissidente, do sócio que se retira. Ok. Então, desembargador, nós estamos aí. Seja um tipo de negócio passível de um negócio processual, mas que eu não enxergo acontecendo, porque você está num cenário de conflito muito patente. Ok. Parabéns ao senhor, doutor Henrique. Eu estou vendo aqui os elogios aqui dos colegas, todo mundo está encantado. Esse tema não mereceria uma palestra, não. Acho que mereceria uma manhã, até um dia de palestra, porque é muito empolgante. Então, mais uma vez, obrigado ao senhor e agradeço a EGEF aí pela oportunidade que nos deu. Desembargador, a palavra está com o senhor, desembargador Moacir. Muito obrigado, doutor Carlos. Desembargador Moacir? Sim, só uma palavra. Veja bem, nós aprendemos aí dentro do processo civil a essência das palavras. Essa eu vou deixar não para responder agora, mas só para reflexão. Veja bem, nós temos conhecimento que uma sentença de natureza declaratória ela tem um determinado efeito. Quando a sentença ela tem um cunho de decreto, ela é uma sentença constitutiva ou desconstitutiva. Isso aí também tem outros efeitos. Eu sei que hoje, muitas vezes, essas palavras elas vão se perdendo, vão se confundindo, isso, aquilo. Mas não seria muito importante que nós volássemos a substância dessas essências aí, para que nós possamos, inclusive, diagnosticar os efeitos de uma decisão declaratória e constitutiva? A declaratória, ao meu modo de ver, teria um efeito ex tunc, ou seja, nada existiu. Se ela é uma sentença constitutiva, ao reverso, aí sim,
nós estamos desfazendo alguma coisa a partir de um dado instante. Então, o ex-nunc e o ex-tunc, eu acho que eles teriam uma ligação muito íntima com isso tudo aí. Mas isso é só para reflexão. Eu quero dar uma última palavra no seguinte sentido. Amanhã, aqui em BH, eu tenho a impressão que alguns estão aqui, foi, de fato, uma manhã cinza para nós. Mas aí, para complementar o sentido da música lá que eu mencionei no início, a palestra do Dr. Henrique Barbosa, com as intervenções aí do Dr. Carlos e demais assistentes aí, ela fez com que essa manhã possibilitasse que nós víssemos o sol. Então, foi uma manhã iluminada, doutor Henrique. Muito pelo contrário, de fato, não foi um tempo perdido, foi um tempo muito ganho que todos nós tivemos. Pena que o tempo acabou. É só isso que eu queria salientar. Muito obrigado. Bondade de Vossa Excelência. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado, desembargador Ramon Taz, que sempre abrilhanta com as suas reflexões, com as suas ponderações, todo e qualquer evento que se faça pertinente à matéria jurídica que se discute. Eu queria, muito brevemente, fazer 2 ou 3 rapidíssimos registros. Em primeiro lugar, cumprimentar o professor Henrique Barbosa, dizer da nossa alegria e satisfação. Sabíamos que esse conteúdo seria trazido com essa densidade. Pedir imensas desculpas pelo fato de ter aqui e ali lembrado que temos uma limitação de tempo, não é? O desembargador Tiago Pinto fez isso comigo, sabedor que eu sou um cão meio raivoso nesse sentido do tempo, mas, autorizado por ele, já faço aqui de viva voz, professor Henrique Barbosa, diante da exuberância de sua apresentação, um convite para que voltemos a discutir esse assunto, não é isso, desembargador Tiago Pinto? E que não se esgota nessa manhã. Então, fica esse registro elogioso a uma condução que foi muito bem amparada pela excelência das intervenções do Dr. Carlos Carvalho, a primeira delas chamando atenção para a necessidade de estudo, para a necessidade de conhecimento eventual de pontos de legislação do direito estrangeiro também. Isso enriquece muito. E as perguntas que foram veiculadas e as que foram feitas por ele estiveram, francamente, no mesmo nível da exposição feita. Portanto, parabéns a ambos. O trabalho do professor Henrique Barbosa eu já conhecia, portanto, não é surpresa. Mas essa participação tão rica do doutor Carlos realmente nos encantou a todos, e eu sei e fico confortado de ter pedido ao doutor Henrique que abreviasse um instantinho para que houvesse a possibilidade de manifestação do debatedor tão rica e tão profícua como foi. E faço um registro final, professor Henrique Barbosa, o único senão que posso fazer, né? Por um comentário malicioso, jocoso, desnecessário, sobre uma questão futebolística, que não tem nenhuma pertinência com o tema apresentado, e dizer a Vossa Excelência que isso é bíblico. Isso é bíblico. Os humilhados serão exaltados. E como nós mineiros dizemos sempre, atrás de morro tem morro. Então, com essas considerações, mais uma vez agradecendo a todos, ao desembargador Ramon Tássio, que fez uma consideração, uma reflexão muito importante sobre a questão relacionada à sentença, e que, quem sabe, desembargador, abrirá o debate do nosso próximo encontro sobre este tema, embora não seja específico para ele, mas porque foi dito neste ambiente. Então, agradecer mais uma vez a todos, cumprimentar a escola na pessoa do desembargador Tiago Pinto, da desembargadora Mariângela Meia, e dizer, sobretudo e finalmente, que a escola anda muito bem em enfrentar temas que são áridos, que são difíceis, como esse dessa manhã. Não é fácil, né? Mas é preciso que tenhamos todos coragem de buscar bons palestrantes, bons debatedores, para que a magistratura mineira, mais e mais, esteja nivelada e com esse tema e possa continuar exercendo sua atividade num grau de excelência tão expressivo.
Então, com essas considerações, eu peço licença ao desembargador Tiago Pinto para encerrar esta sessão e, mais uma vez, agradecendo e parabenizando a todos que dela participaram. Muito obrigado e muito boa tarde.